A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus estamos aqui mais um domingo abençoado na nossa EBD Online, canal da Marcas do Evangelho. Eu sou a professora Areta e estou aqui agraciada com a honra da presença da minha querida irmã Elisete. Seja bem-vinda, irmã. Amém, querida Areta. Também é um prazer estarmos aqui mais uma vez para compartilharmos da importância, né, desses assuntos que nós estamos nos atualizando, né, nesses últimos dias. E hoje não vai ser diferente. Eu acredito que Deus tem muito a falar aos nossos corações, Amém, né, Areta? para a glória Nós dele. estamos necessitados de ouvir nesses últimos dias, né, o Espírito Santo nos dá toda a orientação que nós precisamos como pais, né, na orientação dos nossos lares, das nossas famílias. E eu creio que vai ser bênção essa lição. Em nome de Jesus. Como Essa tem é bênção. sido, né, irmã? Como tem sido enriquecedoras essas lições. verdade. Das últimas revistas, né? Sim. Tem sido assuntos muito pertinentes para o nosso tempo. E, mais uma vez, estamos sendo agraciados com essa lição de número 6. Mas, antes da gente começar, eu gostaria de chamar agora o quadro Família Firmada na Palavra. Vamos lá conferir o quadro. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Essa é a minha família, minha esposa Areta, minha filha Sara e a minha filha Emanuela. E nós iremos participar do quadro da EBD Família Firmada na Palavra. Amém. Iremos, então, ler o texto áureo com a Sara. Vós, filhos, obedecei em tudo obedecei tudo a vossos pais, a vossos pais, porque isto porque isto é agradável ao Senhor. é agradável ao Senhor. Colossenses Colossenses 3:20. 3:20. Amém. Verdade prática com a Com a Emanuela. nossa filha Emanuela. O modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Glória a Deus. E agora irei continuar a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Juízes 13, 1, 7, 24, 14, 1 ao 3. Vamos juntos? Juízes 3. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja a cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus vem a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, e nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: Eis que conceberás e terá um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Juízes 14. E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos? Nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos.
Glória a Deus por essa leitura. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém! Amém, glória a Deus, com essa família linda, não é porque é a minha não, sabe, irmã? Já vi aí, hein? Mas é uma família linda e abençoada por Deus, glória a Deus. E agora sim, irmã, vamos começar Sim. com a nossa lição de número 6. Hoje, no dia 7 de maio de 2023, pais zelosos e filhos rebeldes. Que lição! Que promete. desafio, Que né, desafio, irmã? né, irmã? Parece até meio contraditório, né, o Verdade, título, verdade. né? Exatamente. Pais zelosos e filhos rebeldes, né? Mas é uma reflexão, né, para nós esses últimos dias que lançamos tantas expectativas, né, nos nossos filhos, nas nossas metodologias, né, para Exatamente. criar os nossos filhos. Então essa lição vai nos trazer, né, amplas responsabilidades, É verdade. né? Vai marcar uma divisão, né, entre os pais, os filhos, cada um na sua devida responsabilidade de lidar, né, com o reino espiritual e assumir cada um, né, as consequências, Exatamente. né, da sua suas devoção, atitudes, né, das suas exatamente. atitudes. E nos leva a pensar, irmã, eu gostaria que você que está nos acompanhando hoje, nessa manhã, colocasse aí no chat a sua opinião para essas perguntas que eu vou fazer. Em relação à educação de filhos, à luz da Bíblia, à luz da palavra, sendo pais zelosos com a palavra, o que os pais não devem fazer? Porque é muito fácil nós chegarmos com uma lista pronta Sim. para os irmãos, o pai cristão deve fazer isso, deve fazer isso, deve fazer isso. Mas eu entendo que nós, enquanto cristãos, devemos refletir acerca do que não fazer. Porque é um pouco mais profunda essa Sim, questão. verdade. O que não devemos fazer para não perdermos o curso, né, da educação dos nossos filhos. Agora, outra reflexão também. Qual é a nossa função como pais de filhos que desejamos vê-los como servos de Deus, crescendo na presença do Senhor e também indo para o céu, né, que é o nosso objetivo É o principal. objetivo, é Tanto verdade. ir para o céu quanto entregar a Deus, devolver a Deus filhos salvos, né? Filhos criados como servos de Deus. Então, coloque aí no chat a sua reflexão nessa manhã, o que os pais não devem fazer e qual é a função dos pais e dos filhos nesse relacionamento. Pegando um gancho no que a irmã colocou, nós vamos focar na história de Sansão, né? Como os irmãos viram aí na leitura bíblica em classe. Nós vimos aí um casal piedoso, né, irmã? Manoá e a sua esposa seguiram exatamente as orientações do anjo do Senhor e assim Sansão nasceu, crescendo no temor de Deus, porque os pais eram zelosos de Deus. Contudo, ele usou o livre-arbítrio que nos é dado para quebrar alguns desses ensinos. E aí uma coisa que fica muito latente nessa lição é que a fidelidade a Deus, ainda que seja valiosa como exemplo para os nossos filhos, não é hereditária e nem compulsória, né, irmã? Filho de crente não é crentinho. Né? Como filho de peixe é peixinho, filho de crente não é. Não infelizmente, é e nós temos que ter isso muito claro na nossa mente. Se não jejuarmos, não orarmos, não estivermos ali diante do Senhor, sempre com a mente consciente de que nossos filhos poderão ter escolhas desastrosas na vida, muitas vezes nos veremos frustrados com os comportamentos que nossos filhos apresentam, né, verdade. irmã? Então, Areta, a gente vê que a palavra de Deus ela é tão atual que o contexto dessa história ela aparece aproximadamente 1.100 anos antes de Cristo. É isso aí. Né? E os desafios dessa família são os mesmos que a gente vive agora. Exatamente. Né? O desafio de Manoá, né, e de sua esposa em criar o seu filho em meio a um contexto de conflitos que eles viviam, né? Exatamente. Porque eles eram oprimidos por aquele povo, né, pelos filisteus, e a vida de Sansão teria um propósito libertador. Exatamente. Né? E o que a gente faz nos nossos dias é realmente preparar os nossos filhos para um propósito de Deus também nessa geração de filhos que a gente vive, né? E por isso, irmã, que nós vemos Satanás tão empenhado
empenhado em tirar os nossos filhos da presença de Deus, né? Eu sou mãe de 2 meninas, ainda são muito novas, mas eu já vejo muitas sutilezas, muitas Sim. ardilosidades de Satanás com conceitos que vêm de lugares que às vezes a gente até se surpreende, né? E a gente vê isso tentando desviar os nossos filhos do propósito Sim. inicial, que é servir a Deus e glorificá-lo para sempre, né, irmã? É verdade. E o interessante também é que a expectativa da mãe de Sansão era muito grande na vida de Exatamente. Sansão, né? Devido a ela ter assumido uma responsabilidade de criar um projeto de Deus. De Exatamente. fazer crescer um projeto de Deus, né? Então, ela recebeu, além de uma responsabilidade espiritual muito grande, né, assumir um papel de uma mãe que ia coordenar um projeto de Deus na vida de um filho. Meu Deus, que responsabilidade. Era uma responsabilidade. Que responsabilidade. Mas, né, nós vamos ver aí essa questão dos pais de Sansão, da piedade desses pais, né? Da sinceridade de coração de cumprir os propósitos de Deus e como esse filho, infelizmente, por suas escolhas infelizes, acabou se desviando, mas Deus, na sua infinita misericórdia, conseguiu ali corrigir essa rota de uma maneira que ninguém quer ver, né, irmã? É verdade. Ninguém quer ver. Mas, Verdade. enfim, o propósito de Deus, de uma forma ou de outra, foi cumprido Foi estabelecido, na vida né? de Sansão. Então, É vamos verdade. começar aí no nosso tópico 1, os pais de Sansão. A irmã pode ficar à vontade. Sim, né? A gente vê aqui nesse primeiro tópico, né, a ocorrência, né, dos fatos, né, logo no início dessa promessa que Deus fez a Manoá. É engraçado que a gente vê que quando a sua esposa, né, que nem nome, né, é definido na palavra, né, a Bíblia nem Exatamente. define o nome dela, mas o comprometimento dela em receber aquela promessa, né, e discorrer isso diante do marido de uma forma que o marido sentisse confiança naquele projeto que ela recebeu de Deus, né? Então a gente vê que foi assim para a esposa de Manoá uma experiência na qual, se a gente fosse transferir para os nossos dias atuais, né, quando a gente tem uma visão específica dos nossos filhos a respeito de determinadas coisas, às vezes nós retemos e não compartilhamos, né, com o nosso marido a respeito verdade. daquele projeto. Exatamente. E muitas das vezes põe de lado, né, às vezes transfere, né, para o filho uma responsabilidade que talvez ela gostaria de ter cumprido, mas não cumpriu e quer que o filho cumpra, mas não busca o apoio do marido para essa realização, né? Então a gente vê que o autor, né, ele nos traz essa consciência dessa atmosfera que convivia, né, a casa dos pais de Manoá, na espera de um milagre, né, dessa continuidade, dessa herança, né, familiar, que deveria ter um filho, e naquela época não ter filho, né, era praticamente ser amaldiçoado. Exatamente. A esterilidade era algo isso, terrível. né? Então a gente vê que o quadro na qual eles viviam, né, o sistema com que eles viviam, cultural na época, né, fazia com que eles buscassem ansiosamente por esse milagre. Exatamente. Né? E quando a gente olha as histórias que a palavra de Deus nos traz a respeito de algumas mulheres que viveram essa experiência, né? Nós temos Sara, nós temos Rebeca, né? Nós vamos ver depois, né, desse episódio aqui, que Ana vem depois também, onde ela também compartilhou dessa experiência de viver esse projeto de Deus na vida, né, do seu filho. Então, nos traz, né, a meditação de saber, né, a compreender os propósitos de Deus na nossa vida para os nossos filhos. Se a gente for olhar a promessa de Deus para Sansão, o legado que ele ia deixar começou pela sua mãe. Exatamente. Porque o legado, o trajeto, né, de santidade, de santificação, que era o voto de Nazireu, começou pela sua mãe. Exatamente. Porque sua mãe, a partir do momento que ela recebeu a promessa, né, ela foi determinada que ela não comesse nada impuro, que ela também se abstesse, né, das coisas vindo da videira, né, que era a uva, que era o vinagre, que era a própria fruta
luta em si. Então, ela fez parte daquele projeto de voto de Sansão. Se entregou né? de corpo, de alma. E é uma coisa muito... que me traz um temor muito grande, o fato dela ter recebido a notícia do anjo. Sim. Porque Deus não deslocava um anjo para falar com alguém de qualquer maneira, qualquer pessoa. Tinha que ser algo realmente do plano dele, né? Nós vemos pouquíssimos personagens tendo esse privilégio. Então, o mesmo temor que salta ao meu coração quando tem essa notícia, eu acredito que estava no coração dessa mulher. Porque ela percebeu que ali tinha algo muito grande, um propósito muito sério de Deus com a vida daquela criança. Né? E eu imagino, então, irmã, depois de tanto tempo, ela vendo ali seu filho, talvez, se desviando desse propósito, o tamanho da dor. Né? O tamanho da decepção, talvez. Né? Mas isso é assunto para os próximos tópicos. Pode continuar. É verdade. E a gente vê que não foi um anjo qualquer. Né? Exatamente. Foi o próprio Senhor em um processo de teofania, né, que veio trazer aquela notícia para ela daquele propósito. Depois de ver a nação de Israel, né, se desviando em altos e baixos, né, você vê que há 40 anos esse povo subjugava Israel. Né, subjugava Israel. Então, viria dela um libertador. Exatamente. Né? Viria dela um libertador. E ela recebeu essa notícia do próprio Senhor Jesus. Né? Do próprio Senhor Jesus. E quão maravilhoso quando às vezes a gente olha, nossa, que história extraordinária, mas todos os dias nós nos deparamos com o Espírito Santo nos conduzindo a criar os nossos filhos, a conduzir os nossos filhos nos planos e nos propósitos de Deus. Né? E às vezes nós não disponibilizamos a confiança necessária que precisamos desenvolver isso na mente e no coração dos nossos filhos. Exatamente. Né? Como a esposa de Manoá, ela tomou para si essa responsabilidade e assumiu a responsabilidade também de implantar no coração do seu esposo essa verdade. Exatamente. Né? Essa verdade. E a gente enxerga também a questão do voto de nazireado de Sansão. Sim. É uma coisa que o pastor Jário falou no domingo passado, no culto passado. Ele disse assim que Deus gosta de exibir aqueles que se consagram para Ele. Então, nós vemos aí Sansão como um emblema do poder de Deus. Né, da força que ele exaltava naquele homem. Né? E o voto de nazireado é justamente isso. Esse é meu. Ele tem a minha assinatura. Ele tem a minha marca. Né? E a gente vê o quanto isso representa para que Deus pudesse mostrar e exaltar a glória do poder dele nesse homem que ele tinha escolhido. Né? Então, eu tenho certeza que o coração de Manoá e da sua esposa se encheu do temor de Deus, porque eles perceberam que era algo muito representativo. E, nesse aspecto, Sansão é um tipo de Jesus, né? Por ser remidor. E que eu acredito que foi um grande desafio. Né? Assim como vejo a história de Ana, de implantar no coração de Samuel a vontade de Deus para que ele ficasse junto a ele, tão pequeno, de tão tenridade. Né? Então, implantar isso no coração de Sansão era um grande desafio. Né? Até mesmo de forma que ele compreendesse que tudo quanto ele ia obter para cumprir esse projeto não era dele, era de Deus. Era de Deus. Né? E foi uma das causas pela qual Sansão errou. Né? Talvez de observar que tudo quanto Deus tinha preparado para ele não ia provir dele, mas sim do próprio Deus. Do próprio Deus. Talvez essa tenha sido a causa mais importante da sua queda. Né? E hoje, o Areta, tem um grande problema, né? Como às vezes o pastor Jário sempre fala, que nós criamos pequenos ídolos dentro da nossa casa. Exatamente. Às vezes a gente não consegue o êxito necessário na vida dos nossos filhos, porque nós não implantamos no coração dos nossos filhos o temor necessário para compreender que todo dom e talento, por mais natural que seja, se não for o Senhor, nós não conseguimos desenvolver. Justamente. Né? Justamente. E nós temos aí esse nome tão emblemático de Sansão, né? Sansão, um pequeno sol. Nós temos várias interpretações iniciais que nós podemos dar esse nome. Por que os pais escolheram esse nome?
né? Por que foi dado esse nome justamente a Sansão? Ele poderia ser alguém que guiasse o seu povo, mas também poderia ter sido criado de uma forma tão cuidadosa, tão ali, talvez zelosa, que em certos momentos o coração do homem é enganoso. E o pai e a mãe podem ter transferido um pouco de idolatria para essa criança. É verdade. Né? A gente não está aqui questionando a questão dos pais terem errado ou não, mas nós estamos levantando essas conjecturas, porque isso é próprio do coração do homem, né, irmã? Sim. E a gente vê, Areta, que quando a gente se faz como é que fala, um apanhado de algumas estatísticas que veem que os pais, quando eles têm filhos com mais idades, eles perdem também um pouco do controle da autoridade. Verdade. Né? Verdade, E acaba exatamente. os filhos tomando mais como é que fala, mais atenção dos pais com relação a passar a mão mais para determinadas coisas, né? Até fazer vista grossa. Vista grossa, né? É Exatamente. verdade. Uhum. Então vamos continuar aí chamando o tópico 2, né, irmão? Nascimento de Sansão e a sua formação. Então, Sansão, ele nasceu de uma mulher estéril. Nós temos vários casos aqui na igreja, para a glória de Deus, mulheres estéreis que conceberam. Então, Deus continua performando esses milagres e nós devemos crer. E ele nasceu debaixo da bênção do Senhor. Ele era proveniente de um grande milagre que Deus executou na vida da mãe dele, mas por um propósito. Como a irmã citou anteriormente, a questão de Ana, né, que não tinha filhos, e Ana, ela tinha esse ardor no coração de ver o altar do Senhor restaurado, né? Então, às vezes a gente fica pensando que Ana queria um filho apenas para satisfazer um desejo de ser mãe, ou de afastar, talvez, aquela maldição social de ser estéril, como nós comentamos anteriormente, mas não. Ana tinha um desejo de restaurar os altares, que ela via a corrupção dos filhos de Eli, daquela situação. Então, por que a insistência em ter um filho? E por que tão prontamente ela já ofereceu ao Senhor: se tu me deres um filho, ele será teu? Porque ardia no coração dela essa reforma religiosa, podemos assim dizer. E aqui é do alto que vem essa necessidade. Deus identifica essa necessidade de trazer um remidor para o seu povo e escolhe aquele casal piedoso, aquele casal justo, que talvez fosse um dos poucos naquela época a guardarem a fé genuína, né? A fé inicial. E ali ele providencia. Por que da estéril? A gente pensa, né? Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? Então, Deus gosta mesmo de fazer os milagres dele de uma forma excepcional, sobrenatural. Então, ele mostra esse emblema. Era uma estéril e eu fiz ela conceber. Né? E esse menino é meu, é consagrado para mim, para cumprir o meu propósito nessa terra. Né? E a gente vê ali a mão poderosa do Senhor impressa no nascimento de Sansão. E é terrível e, ao mesmo tempo, maravilhoso ver essa providência tão zelosa com um povo que sequer cumpria os seus mandamentos, cada um andava, né? Conforme a sua vontade. Conforme a sua vontade, conforme o que lhe parecia reto aos olhos. E a gente vê, Areta, que o interessante também, quando a gente, porque é uma história, né, da palavra, de outras épocas, de outros tempos, mas nós queremos trazer isso como reflexão para nós hoje, né? E é interessante que a mãe de Sansão, ela teve que se preparar para ter esse filho, né? Eu não sei em que circunstância psicológica ela estava vivendo, não sei quanto tempo ela estava orando a respeito desse filho, né? Nem seu esposo, mas o certo é que ela teve que se preparar para ter esse filho e se preparar de tal forma que ela pudesse implantar dentro do coração desse filho o sonho e o projeto de Deus. Exatamente. Né? E isso nos traz o que? A consciência de que você, jovem, né, que ainda não tem filho, que deseja a maternidade, se prepare para implantar dentro do coração do seu filho os propósitos de Deus, os planos de Deus, né, os projetos de Deus. Às vezes nós achamos que Deus vai escolher um específico. Não, mas todos nós
temos um projeto de Deus na nossa vida e que nós, pais, temos essa incumbência de gerar dentro dos nossos filhos esse sonho, esse projeto de Deus. Exatamente. Porque até então, Sansão, como criança, ele não tinha nem noção do que ele poderia exercer diante desse plano, né, extraordinário. Justamente. Então, a gente precisa, como mães, né, se preparar. É lógico que a gente, muitas das vezes, por falta de informação, né, a gente que já tem alguns anos de casado e filhos mais velhos, a gente não teve tanta orientação, né? A gente foi aprendendo diante das pancadas da vida, né? Exatamente. Mas quando a gente vê uma lição tão preciosa dessa, um testemunho tão fiel da palavra que nos conduz a essa reflexão, que a maternidade é um desafio para o reino. Justamente. É um desafio para o reino. E se a gente implantar isso na nossa mente, nós vamos gerar filhos com mais proeminências para o sucesso espiritual. Não que ele vai estar exímio de errar, né, ou de cometer erros, mas ele vai estar com o projeto de Deus dentro do coração dele. Exatamente. Né? E há uma reflexão muito interessante sobre isso, que é até do pastor Hernani. Ele fala sobre a questão do avivamento e como Jesus, como Deus, sempre inclui as mulheres no avivamento. Né? E nós vemos isso aqui impresso em Sansão, Manoá e na sua esposa. Né? Ele escolheu uma mulher estéril para trazer o avivamento. Que avivamento é esse? O filho, Sansão. Né? Então, o pastor Hernani diz que cada vez que uma mulher dá à luz é um avivamento. Né? Porque é uma chance, é um recomeço, é a vida renascendo. Né? E aí, por que o inimigo quer o contrário, o aborto? Porque ele quer trazer a morte. Né? E nós temos que ter isso muito consciente. Nós, como a irmã disse, nós que estamos, né, as mulheres que estão se preparando para ser mãe, tem que perceber que não é à toa, não é em vão que Deus coloca essas crianças. Tem um propósito, que Deus coloca um filho no nosso ventre. Nós temos que ter muito zelo de Deus. Porque se nós não imprimirmos Deus no coração dessa criança, o mundo se encarrega de imprimir os conceitos de Satanás daqui para ali, rapidinho. E a gente vê que o inimigo ele tem sido tão astuto, né, que eles têm gerado no coração dessa nova geração de excluir os filhos. Exatamente. De não terem não filhos. ter filhos. Então, se você exclui o projeto de não ter filhos, você também está excluindo os planos de Deus para o propósito que ele tem para aquela vida que ele queria te abençoar. Né? Exatamente. E a Bíblia fala que bem-aventurado o homem que enche a sua aljava. Né? Exatamente. Então, a gente precisa compreender que a maternidade é uma dádiva de Deus para os planos e os projetos que Ele tem nessa terra. Exatamente. Né? E o não ter filhos é um egoísmo, é a demonstração mais séria do egoísmo, né? Por querer viver para si mesmo. Né? Ter um filho é legal, ter dois, tal, encher a sua java é bênção. E não importa o que o mundo diga, irmãos. Deus tem prazer no nascimento de crianças. Sim. Né? Tem prazer em ter muitos filhos. E muitas vezes a gente se coloca assim, não vou ter filho porque está caro, não vou por isso, por aquilo. Mas cadê a confiança em Deus? Né? Ele não é o provedor. Então, mas a gente está desviando um pouquinho da lição. Mas é importante porque eu ouço muitos crentes falando sobre isso. Um filho só está de bom tamanho. Será que um filho só? Quem é que conta? É você ou é o Senhor? Né? Então, nós temos que dar essa dispensação aí. É lógico que, Areta, o planejamento familiar, Sim, esse é de suma importância. É né? muito importante. Mas a gente jamais pode excluir a vontade de Deus soberana na nossa vida. Com certeza, com certeza. É propósito de Deus. É propósito. E a família de Sansão, o menino Sansão, no plano terreno, era responsabilidade de seus pais, assim como nós somos responsáveis por nossos filhos. A gente entende pela palavra de Deus que Manoá e a sua esposa tinham uma vida conjugal piedosa. Né? A esposa de Manoá imediatamente compartilhou com ele a direção do anjo, a respeito do anjo. Ele orou insistentemente para saber como criar essa criança. Né? Isso foi algo assim que muito impacta no texto. E os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em chamas em meio ao altar. E aí a gente percebe esse relacionamento que eles
existiam, né? Entre a esposa e o marido na formação dos filhos. E isso é uma coisa que a gente tem que trazer para nós, né? Porque muitas vezes, por N motivos, o casal, por não conversar, por não ter orientação, o casal acaba virando. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra. O pai é permissivo, a mãe é dura demais. Ou ao contrário. Ao contrário. Né? Então, é necessário, até voltando aí ao assunto dos jovens, é necessário que haja uma concordância entre um casal. Né? Principalmente um casal cristão. É necessário que, antes do casamento, sente-se, veja os valores que vão passar para essa criança, veja os conceitos que tem. Se forem conceitos errados, precisam se desfazer, precisam se arrepender dos pecados e realmente ali concordes no propósito de trazer essa criança realmente para a presença do Senhor, né, irmão? É verdade, Areta. E a gente sabe que é desafiador a maternidade, né? É desafiador criar um filho. E principalmente quando a gente vive em uma sociedade que tem uma cultura onde está se perdendo muitos valores com relação a honrar pai e mãe, né? A se submeter à obediência e o que o pai e mãe fala, né? E querendo ou não, a gente de maneira flertada, a gente acaba acompanhando a cultura do mundo também. Justamente. Porque naquela alegação que devemos dar voz à criança, que a criança precisa se expressar, né? Não que você vai tolir a criança, né? de expor o que ela está sentindo, mas até que ponto a gente está dando essa liberdade aos filhos, né? A ponto dele olhar para mim não como uma autoridade, mas simplesmente como um pai na figura de um irmão, ou na figura de uma irmã, amigo, né? Então você vai perdendo o contexto, né? De autoridade dentro de casa pela cultura que a gente vive hoje. Mas a gente vê que por mais, né, zeloso e piedoso que Manoá e sua esposa foram, né, não eximiram Sansão de tomar suas decisões pelo livre-arbítrio que ele tinha, né, como uma pessoa individual, como indivíduo. Justamente, né, como exatamente. Mas cabe a nós realmente incutirmos esses valores, como a irmã colocou. Nós vivemos numa sociedade cujos valores estão totalmente deturpados, né? Vivemos um tempo no qual o relativismo tem tomado conta, tudo é aceito, todas as doutrinas, não existe uma verdade absoluta, e isso afeta diretamente na relação da família, afeta diretamente na criação dos nossos filhos, e que, se nós não vigiarmos, Deus precisa ter misericórdia de nós mesmos para que nós não deixemos essas brechas abertas para essa entrada desses conceitos mundanos, né, no nosso lar. Mas é complicado. Então, irmã, nós estamos falando sobre a questão de Sansão, né, que observava esse protocolo, né, de nazireado, no qual ele não poderia consumir bebida forte, vinho, né? Ele não poderia comer nenhuma coisa imunda, não poderia cortar os cabelos e não tocar em cadáver, né? Parece algo um pouco assim, entre aspas, legalista, né? Mas tinha um propósito todo de pureza relacionada a isso, né? E aí, aos poucos, os pais, claro, fizeram a parte do filho, cobravam essa postura dele, né? Mas, infelizmente, Sansão veio fazendo concessões. Ele veio quebrando esses votos em várias instâncias, né? Nós temos ali a questão de quando ele vai e se alimenta de mel que está dentro do corpo de um leão morto, né? E ele faz tudo o que ele não deveria fazer, ele faz. Né? Exatamente o que ele não poderia fazer, ele faz. Ele mostra essa fraqueza de caráter e mostra nos nossos dias que as concessões que nós vamos fazendo, elas vão minando o poder do Espírito Santo na nossa vida. Então, às vezes, o seu filho, nossos filhos pedem para ir numa festa ou num encontro com amigos que você sabe que não vai dar certo. Vai dar ruim, né? Vai dar ruim, mas você permite. Uma amizade de alguém que você percebe. O Espírito Santo sempre fala.
Ele nunca nos engana, Sim, né? é verdade. A gente liga aquele alerta com aquela pessoa, né? Um filme que assiste, não tem nada a ver assistir esse filme só uma vez, né? Um não que não foi dito na hora certa, né? Um caráter, um comportamento que não é corrigido, uma conversa que deixou para depois. Tudo isso, infelizmente, são concessões que nós, pais, ou até mesmo os nossos filhos, vão fazendo. E vai, infelizmente, azedando essa situação e trazendo um abismo e chamando outro, como aconteceu na vida de Sansão, que teve uma fraqueza de caráter e, infelizmente, desonrou esse voto de nazireado para com o Senhor. Os pais eram zelosos, né? Ensinaram o caminho, mas algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. E aí nos leva a outra reflexão, irmã, da forma como estamos ensinando nossos filhos, né? Os pais de Sansão foram zelosos, seguiram aqueles protocolos e seguiram os mandamentos do anjo. Mas talvez nós também estamos sendo zelosos e estamos ensinando nossos filhos os protocolos. Mas para eles são meros protocolos, são meras leis. Eles não entendem o porquê deles precisarem obedecer essas leis, né? O que nós falhamos muitas vezes é que nós não pastoreamos o coração dos nossos filhos. Então, por que eu não devo consumir bebida forte, pai? Eu não explico isso, eu só falo que não pode e pronto, acabou. Nós temos isso muito latente na cultura evangélica no nosso país, né? Não pode cortar cabelo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí, de repente, o menino faz 18 anos, dá tchau para o pai e para a mãe, nunca mais pisa na igreja. Porque ele não foi realmente ensinado, ele não foi tratado nesse caráter. Né? Por que eu não posso namorar agora, mãe? Por que eu tenho que me consagrar? Não pode, ponto, acabou. Foi conduzido numa obediência cega, né? né? Exatamente, sem sabedoria, né? Não houve uma conversa, não houve ali, né, uma preocupação com o interior. Né? Os filhos precisam entender as motivações, quais são os ídolos do seu coração. Muitas vezes até os pais não entendem muito bem isso. Carecem dessa informação. E às vezes o fato de não querer constranger o filho, de não ficar mal com o filho, de não criar um clima mal com o filho, às vezes é cedido essas concessões, até mesmo o consentimento dos pais, porque quando a gente vê que Sansão, quando ele viu aquela moça, né, filisteia, e a Bíblia fala que ele olhou e gostou e foi a seu pai e falou com seu pai que era para ele ir lá, né, pegar aquela moça, para que ele pudesse se casar com ela, né? Exatamente. Porque ele viu e gostou. E é assim na vida do jovem. Exatamente. Ele olha e gosta e deseja. Né? A Bíblia fala que os olhos são janelas da alma. Né? Então, é produzida em nós através da visão. Uma vez eu estava olhando a pesquisa e eles falavam que, na pesquisa, que os cegos, eles têm 70% a mais de chance de viver mais tempo. Porque eles veem menos tragédias, né? Menos situações que implicam neles emoções mais fortes. Exatamente. Então a gente vê que, apesar do pai ter instruído, não, meu filho, mas não tem aqui no nosso povo nenhuma moça que você possa olhar, gostar. Não, pai, eu olhei aquela e gostei. Aí o pai, acabando, cedeu à pressão de Sansão e foi até ele. Exatamente. Né? E como você falou, às vezes a gente desvia. E no texto fala que depois que ele foi lá, quando ele foi retornar, ele se desviou do caminho para ver aquele leão que ele tinha rasgado. Exatamente. Né? E nesse desviar deste caminho que ele estava, ele acabou infringindo um dos propósitos da lei do Nazireu, que era não, né, se aproximar ou mesmo tocar em um cadáver. Exatamente. Né? Então, quando a gente se torna desafiador dos planos de Deus, muitas das vezes a gente acha que, como você falou a respeito do namoro, né? Às vezes o pai cria uma filha, né, dentro dos princípios da palavra, e a filha acaba olhando para um jovem lá no mundo e se apaixonando, e de tanta insistência o pai acaba falando, mas ele, quem sabe ele não se converte. Exatamente. Quem sabe ele não vem para a igreja, né, e se converte. Que é um ledo engano, né, irmã? Que é um ledo engano, e a gente sabe
sabe, nessa trajetória da nossa vida, quantos exemplos a gente teve de moças que entraram por esse caminho e hoje nem ela, ou ela está sozinha, e às vezes nem os dois estão servindo o Senhor. Exatamente. E é assim, E é triste. eu enxergo esse relacionamento, esse julgo desigual, para a moça como uma tragédia e para o rapaz que está no mundo como um troféu. Olha, eu conquistei a serva do Senhor. Eu desonrei e agora, entendeu? Toda aquela situação aconteceu, já não tem mais retorno, já não tem mais, digamos assim, espaço de... Naquele coração daquela menina vai ficar um vazio para sempre. É algo que não se reverte. É claro que há perdão, há poder no sangue de Jesus para a restauração, mas ela sempre vai ter aquele negócio, aquela coisa... Aquele sentimento de culpa. Aquele sentimento de culpa acompanhando, que poderia ter sido evitado, caso ela tivesse ouvido seus pais, seguido a orientação do Senhor. É verdade. Né? Mas voltando aí à questão das motivações do coração das pessoas, dos ídolos que nós mesmos cultivamos no nosso coração, os pais, hoje em dia não, no geral, né, estão preocupados muito com a questão externa. Estão preocupados com o que as pessoas vão pensar do meu filho. Isso, inclusive, dentro da igreja. Né? A gente vê na reunião de oração, por exemplo, o nosso pastor sempre nos exorta a confessar pecados. Mas, geralmente, quando nos reunimos, são poucas as irmãs que realmente se dispõem a confessar seus pecados. E isso reflete o quê? O que vão pensar de mim se eu confessar o pecado? Né? Não está com o coração disposto realmente a se derramar na presença de Deus. E aí, isso reflete na criação dos filhos. A obediência é externa. A submissão é externa. E nós criamos os nossos filhos como verdadeiros robôs, que obedecem, né? Mas a obediência cega, né? Até certo ponto, porque quando chega naquele limite, dá tchau e benção para o pai e vai viver o mundão mesmo, né? E eles não entendem o motivo pelo qual não devem pecar. Não entendem por que eu não devo pecar. Não amaram a palavra. Não amaram de forma, a palavra. Né? Não entenderam o plano perfeito que Deus tem para eles, né? Mas Deus, graças a Deus, Deus não vê como vê o homem, né, irmão? É verdade. E quando a palavra diz que devemos ensinar, né, os nossos filhos, né, no caminho que se deve andar. E quando ele for maior, mais velho, não se desviará dele. Isso não é de uma forma, né, literal, né, de que ele jamais vai se desviar. Mas sim, tudo que você, dentro do propósito de Deus, implantou dentro do seu coração, né, aquilo ainda vai estar sendo gerado ali dentro. Exatamente. Por mais que ele tenha interrompido esse crescimento desse projeto, entre aspas, por um espaço de tempo, porque muitas das vezes a gente olha para a história de Sansão, aparentemente parece que não teve resultado o que os pais deles fizeram. Exatamente. Né? E a gente tem essa preocupação com pais de quando a gente, por mais que a gente se esforçou, em um determinado tempo nossos filhos se desviaram. Exatamente. Né? E como lançar a expectativa diante deste tempo, desse parênteses que a gente observa que os filhos abriram para viver uma emoção, para viver uma aventura, né? Para que se reinicie de novo esse projeto de Deus na vida deles. Né? Mas não está perdido. Né? Para o Senhor tudo é possível. Né? Ele pode reverter isso em momento propício. Né? Exatamente. E os pais não devem... principalmente se forem pais piedosos, pais que têm consciência, não devem se culpar. É verdade. Né? Porque a culpa é algo que limita a nossa fé. Sim. Né? É algo que nos faz perder a esperança. Então, um pai, uma mãe piedosa nunca deve perder a esperança, mesmo diante da situação mais abominável do seu filho, porque ele sabe que Deus é misericordioso e poderoso para perdoar. E outra questão é a responsabilidade individual. Temos ali o exemplo de Caim e de Abel, criados da mesma maneira,
pelos mesmos pais, né? Como a irmã colocou na nossa conversa anterior, lá Adão e Eva, né, tiveram aulas com o próprio Deus, Com o foram próprio ensinados Deus. pelo próprio Deus, e mesmo assim caíram, e mesmo assim É pecaram, verdade. né? Então, na sinopse desse ponto 2 aí, os pais de Sansão foram fiéis às orientações do Senhor sobre a criação e nazireado do filho, mas infelizmente o filho, dotado da sua própria vontade, se desviou, né, daquilo. Mas os pais cristãos devem se consolar na presença do Senhor. Eles não falham, eles não falharam em si. Essas deficiências estavam no próprio filho, né, inerente à Sansão. Então nós temos que ter essa consciência também. Claro, somos passíveis de erros, somos passíveis de falhas, mas nossos filhos também têm responsabilidade sobre as suas escolhas. Aham, é interessante ver que eles foram fiéis, mas não significa que foram perfeitos, Não, né? exatamente. Porque a Nunca gente seremos, lança uma expectativa de um relacionamento perfeito para que os filhos cumpram e jamais se desviem da presença do Senhor, né? E isso não acontece só na vida dos filhos, Areta. A gente precisa entender que vem se desencadeando algumas situações de pessoas que se projetaram no mundo, né, religioso, né? A gente vê isso na vida de cantores, onde a fama sobrepôs o projeto de Deus na vida deles e eles acabaram sendo pegos, né, na sua cobiça, na sua ganância, na sua, né, arrogância, e estão hoje muitas das vezes aí no mundo porque, né, não se submeteu a esse projeto de forma que se dependesse totalmente de Deus. Exatamente. Né? E um dos erros de Sansão talvez foi esse, né, de ver toda aquela projeção, né, de ver aquele, como é que fala? Aquele superpoder que ele tinha, né? Exatamente. Ele era um super-herói, né, Exatamente. do seu devido tempo, né? Não vou dizer assim um Capitão América, alguma coisa assim, mas ele era um super-herói, né, naquela época. Então, isso também subiu a sua mente, né? Desceu ao seu coração de forma que ele acabou vendo que ele era o tal, né? Exatamente. É uma coisa muito perigosa do ministério, né, irmã? É verdade. Você achar que é você que faz alguma coisa. Olha, quando eu canto, muitas pessoas são libertas. Quando eu prego, as pessoas são salvas. Eu curo, eu faço. Não. Não. Isso é algo que é muito delicado, é uma linha muito tênue, né? É verdade. Essa questão da soberba, de achar que você tem poder para algo. E é uma coisa que tem que ficar muito clara na nossa vida. Por isso que Deus não dá para qualquer um. É verdade. Quando a gente olha para a vida de João Batista, a gente vê, né, um exemplo perfeito de submissão ao projeto de Deus, né? Quando os discípulos deles veio até ele para reclamar que os discípulos de Jesus, né, estava crescendo mais, o ministério de Jesus estava crescendo mais. Ele teve, né, a humildade de falar, né, que ele cresça e que eu diminua. Exatamente, né? exatamente. Esse é o projeto. Que essa foi a ruína de Sansão, né? De A Sansão, fraqueza de a fraqueza. caráter aí, o número 3, que ele subestimou o poder do inimigo. Ele sabia da unção que ele tinha e ele achava que ele iria vencer sempre, né? Isso é algo também que o cristão precisa ter em mente. Porque o inimigo não toca no ungido do Senhor. Mas se o ungido não vigiar, Toca sim. toca sim, toca e toca sim. feio. E quando toca é para derrubar mesmo, né? Para levar para algo de muito terror, de uma situação muito deplorável, né? Como aconteceu com Sansão. E aí nós vemos aí, como a irmã colocou, a superioridade física, a força descomunal de Sansão, que com uma queixada de jumento matou milhares de soldados, né? Outras proezas de rasgar o leão no meio, tal, coisas que para nós hoje parece algo sobrenatural, né? E era sobrenatural. E é sobrenatural, era é realmente sobrenatural. E aí ele foi se acostumando. É outro perigo que nós temos que tomar muito cuidado, né? O nosso pastor sempre nos alerta em relação a isso. Nós estamos vivendo um mover
tão poderoso, tão sobrenatural, que corre o risco de nós nos acostumarmos com esse mover e achar que é normal, que é natural, e acabar por desprezar o mover de Deus, né, na nossa vida. E ele foi vítima da sua própria subestimação. Né? Daqui a pouco ele estava lá, ele foi pego, ele foi levado como escravo, foi feito de chacota, né? Teve os olhos furados, como a irmã colocou, a questão dos olhos, né? Se a luz que há em ti são trevas, com grandes trevas haverá. E o que né? levou ele a cobiçar é o que foi arrancado dele. Exatamente. Os olhos. Exatamente. Os olhos, Olha só, né? Os olhos. Como Deus faz as coisas. E acostumar-se às coisas gera um destemor. Né? Então, nós não devemos acostumar com a presença de Deus, com o poder de Deus. Nós devemos sempre ter em mente que isso é algo, uma graça que Deus nos concede, que não vem de nós, é dom dele. Né? E não por acaso o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas de Satanás. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aí, muitos filhos, né, se fazem de desentendidos, pensam que ninguém está vendo o que eles estão fazendo, né, acabam por perder o temor de Deus, acabam por desonrar os pais, né, muitos pais piedosos, às vezes até pastores, né, têm filhos que andam em condutas inadequadas, e os filhos achando que ninguém está sabendo, que ninguém está vendo, mas infelizmente nada fica oculto, né, diante dos olhos do Senhor. E também a gente tem que observar, Areta, que ao inverso também, tem muitos pais que até mesmo frustram os projetos de Deus na vida dos seus filhos, talvez pela rigidez daquela visão, né, de santidade perfeita na vida dos filhos. Exatamente. E cobra de uma maneira, né, tão exigente, né, que leva os filhos a tomar raiva, às vezes até mesmo de estar na igreja. Justamente. Né? A palavra de Deus diz que não devemos irritar. Pais, não irritei os vossos filhos para que eles não desanimem. Exatamente. Né? Então a gente precisa entender que, ao inverso do que muitas das vezes a gente olha que os erros dos filhos, a gente precisa entender que também os pais eles erram com relação a não compreender às vezes o propósito de Deus na vida dos filhos. Às vezes a gente quer implantar o nosso projeto no coração do filho, sendo que aquele filho tem um projeto já preparado de Deus para a sua vida. Exatamente. Né? E às vezes a gente quer colocar o filho para fazer isso, para fazer aquilo outro. A gente ocupa todo o tempo do filho com várias coisas, achando que ele vai ser bem-sucedido com todas aquelas ferramentas que a gente está dando. E às vezes os filhos se sentem sufocados e desanimados. Então, que como pais a gente também possa, né, rever né, a forma com que a gente também está exigindo dos nossos filhos. Né? Às vezes é uma falsa santidade que a gente está né, imprimindo na vida dos nossos filhos. Exatamente. Que quando chega um período, aquilo já se torna um fardo. E o filho já não aguenta, então não quer mais. E o né? objetivo é ganhá-los, não afastá-los. Né? Não afastá-los. Não levá-los para longe. E aí a gente vê essa questão aí da presunção também, no ponto 2 aí, a presunção de Sansão. Como a gente já pontuou, né? Que ele achava que a força era dele, mas isso passou a anular a glória de Deus. Né? E aí vai realmente... dar ruim, como a irmã disse no início. Vai dar ruim para qualquer um, né? Para qualquer um. E aí, nós pais temos que continuar sendo fiéis a Deus, apesar dessas circunstâncias, e continuar sendo como faróis aos nossos filhos. Não desistir de mostrar a verdade, não desistir de exortar, não desistir de orar por nossos filhos, né? Porque a oração do justo ainda pode muito em seus efeitos. E aí, no ponto 3, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Isso é um perigo, né, irmã? O pecado na vida do homem é o luto disfarçado de festa. A gente pensa que está tudo bem, que Deus não está vendo, que nada está acontecendo, que nós ainda estamos fortes na presença do Senhor, mas é um passo para o abismo, para a derrocada final. Né? E nós vimos isso muito forte
na vida de Sansão. Ele brincando, ele tratando com as coisas espirituais de uma forma irreverente. Né? Às vezes a pessoa está em pecado, sabe que está em pecado, mas continua ministrando. Mas continua servindo a Deus na igreja. Entre aspas. Né? A quem ela está servindo? O coração está longe de Deus, mas continua louvando, continua pregando, continua no ministério, continua fazendo as coisas de uma forma totalmente irreverente. E brincando com coisas santas. É verdade. Né? Isso é algo, é como brincar com fogo. Uma hora vai se queimar. E ele obteve essa ideia falsa do poder de Deus. Achava que, de qualquer maneira, ele pudesse nada a ver, né? Ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver a vida que eu estou vivendo com a unção que Deus me deu. São coisas intimamente ligadas. Né? Os nossos jovens precisam ter esse temor. É verdade. E a gente vê que talvez o fato dele, mesmo naquela disposição para o erro que ele vivia e o poder de Deus ainda na vida dele, então para ele não estava fazendo diferença se ele continuasse na vida de pecado. Justamente. E a gente vê histórias, né, relatos de homens, grandes homens, que mesmo diante, né, da igreja e até mesmo na disposição do Espírito Santo, que tem o dom, né, e o Espírito Santo agia, mas eles viviam uma vida de pecado. Exatamente. Né? A gente tem o depoimento de pastores, de nomes conhecidos, que viviam uma vida de pornografia, mas mesmo assim executando milagres. Executando milagres. Né? Executando os milagres. Então, se acomodou no fato daquele dom, né, que Deus tinha dado a ele, né, trouxe a ele uma confiança, uma falsa confiança de que estava tudo bem. Exatamente. Né? Estava tudo bem, porque se ele estava ainda sendo usado por Deus, aquela vida de pecado não estava fazendo diferença. Né? E esse é um grande problema, nos acostumar com o pecado, achando que está tudo bem. E, infelizmente, ministrando àqueles que não estão sabendo, né, que estão ali em busca de uma ministração, de milagre, ministrando coisas horrendas, né? Ministrando pecado, ministrando maldição mesmo. E isso é algo muito sério e que com certeza não vai passar impune aos olhos do Senhor. E outra questão, tem o seu retorno, né? Tem o seu retorno. Tem o seu E retorno. geralmente quem brinca com as coisas espirituais brinca com o pecado. É verdade. Né? Um abismo chama outro abismo, como nós já falamos. E aí, os nossos jovens, voltando a esse assunto, porque isso é muito importante. Se tiver algum pai de jovem aí, chama seu jovem para ouvir, porque é importante demais guardar o coração. A gente fala muito de guardar o corpo da carnalidade. Mas se o coração estiver ali, não tem mais como dissociar. Né? Então, o coração é a raiz de todas as coisas, do problema. Então, se leva para o coração, não tem como dissociar. Então, é algo assim. A carne é só um reflexo. A carne é o reflexo do que está dentro do coração. Tá dentro. Exatamente. Né? E aí, os nossos jovens têm feito escolhas erradas, não têm esperado no Senhor, têm se apressado em assumir relacionamentos. Né? Não têm orado o suficiente, acham que o tempo... Ficam muito presos a essa coisa de tempo, de idade. Né? Irmã, eu me casei com 30 anos. 30 anos eu me casei. E eu falo isso assim, com um coração muito leve. Se não fosse todo o aconselhamento que eu recebi antes do meu casamento, no primeiro ano tinha acabado. Porque eu não era uma mulher submissa, eu era uma mulher dona de mim mesma, eu não sabia fazer nada dentro de uma casa, eu tive que aprender tudo. E assim, eu era completamente mundana, mesmo estando na igreja, mesmo eu tendo casado tão assim, com a idade não normal, digamos assim, né, para os padrões sociais, eu vejo hoje que se eu fosse medir direitinho, eu não estava pronta para me casar. Porque eu vim do mundo, eu era uma pessoa com todos esses conceitos mundanos. Né? E aí, com as minhas próprias mãos, eu estava fadando o meu casamento ao fracasso, antes mesmo de casar.
Né? Então, hoje eu vejo jovens desesperados por se casar. Porque está passando tempo, que eu estou ficando velha, que eu tenho que assumir a corte, que não chega um varão. Não, gente, misericórdia. Que você, jovem, né, aprenda a viver esse período, né, de estar solteiro, né, na plenitude da comunhão com Cristo, para se devocionar ao serviço ao Senhor. Justamente. E não se preocupe, né, porque os propósitos de Deus para a sua vida, eles são claros e objetivos, vão se cumprir. Vão se cumprir. Né? Então, exatamente. eu creio que a história de Sansão vem para nos arremeter, né, a essas observações da nossa vida. E aí um auxílio lá da nossa vida cristã, não se apavore, pai, mãe. Isso é um conselho que eu levo para a minha vida. A colheita ainda não se perdeu. Né? Nós sempre temos em Deus uma esperança, um refúgio de que Deus pode endireitar as veredas tortas, né, irmã? É verdade. Nos nossos filhos, na nossa vida, na nossa família, né? O mero fato de a gente ver um filho nosso, né, talvez se enveredando por um caminho que não é correto, só o pensamento já nos causa terror, já nos causa ansiedade. Mas isso não anula a verdade de que você vai ter que lidar com as escolhas deles. Nós teremos que lidar. Vendo, né, Areta, as circunstâncias que a gente vive, a gente vê nos dias atuais tantos pais com culpa, né, que a gente chama de culpa parental. Exatamente. A gente vê pais frustrados e, às vezes, pais que se culpam, às vezes, pelo comportamento de certos filhos tenros, pequenos ainda, com comportamentos, né, que a gente vê, meu Deus, parece que até está endemoniado, porque os pais, eles vão suprindo os filhos com tantas coisas para tentar conter um pouco aquela culpa, né, de não ter dado tempo suficiente, porque às vezes o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, aí coloca, né, o filho sobre a custódia educacional da empregada ou da creche. Então, para suprir esse tempo perdido, muitas das vezes eles vão colocando na vida da criança, né, satisfazendo os desejos dos filhos, a ponto que a criança já não se satisfaz com mais nada. Porque a única coisa que o filho queria era a presença do pai ou a presença da mãe. Né? Mas hoje, a cultura da sociedade tem que mostrar que você tem que dar a melhor escola, a melhor roupa, o melhor sapato, a melhor casa, né? Entretenimento, shopping. Então, os pais se sentem na responsabilidade. Não, você tem que trabalhar, e eu também tenho que trabalhar, porque a gente precisa dar para os nossos filhos tudo isso. Exatamente. E aí a grande tragédia, né, já está incutida. Tem até um vídeo recente circulando na internet, fizeram uma entrevista com pais, né, e com filhos. Os pais falando com quem eles gostariam de ter um jantar. Aí eles iam citando pessoas famosas, pessoas, né? E aí perguntaram aos filhos, com meu pai e com a minha mãe, com a minha família. E iam descrevendo a mesa. E os pais se emocionaram, porque perceberam que é na simplicidade de um jantar, de um almoço, de uma comunhão, que eles ganham os filhos. Né? E a prioridade não era o filho, né? Não, eles não estavam priorizando seus filhos, mas os filho. filhos estavam ali sedentos. Eu quero meu pai, quero minha mãe. É verdade. Né? Eu lembro muito bem, irmã, quando eu era adolescente, né, que muitas coisas aconteceram, a gente não era cristão ainda, e eu tinha lá a minha vida normal no mundo, não fazia muitas coisas, mas muitas coisas aconteceram nesse trajeto. Né? E muitas vezes eu me lembro de enrascadas que eu ia me enveredar, e me lembrava da voz do meu pai soando na minha consciência, falando de certas coisas. Da voz da minha mãe, me alertando sobre muitas coisas. E então eu quero dizer para você, pai, para você, mãe, não desista de falar, de exortar seus filhos durante o tempo que se chama hoje, porque a sua voz vai ser ouvida em algum momento, na consciência. Vai soar. Você é a voz de Deus na vida do seu filho. É verdade. Né, irmã? Nós precisamos estar em posição de oração, de guerra pelos nossos filhos. Precisamos batalhar por eles de madrugada. Precisamos impetrar o sangue de Jesus e precisamos falar. Precisamos falar.
Você vê que isso é tão importante que quando Paulo foi dirigir a Timóteo, ele fez questão de fazer Timóteo lembrar do que ele tinha aprendido com a avó e com a mãe. Justamente. Né? Então, nos propósitos de Deus na vida dos nossos filhos, né, vai ser estabelecido. Vai né? ser estabelecido. Então, a gente precisa ter esse, como é que fala? Esse afago no nosso coração. Exatamente, né? Exatamente. Amém, glória a Deus. Finalizamos mais uma aula. Eu quero agradecer Maria. demais a Deus pela minha parceira. Eu que agradeço, mulher de Mareta. sabedoria latente, Amém. que exala a Deus nessa Glória manhã. a Deus. E quero agradecer a vocês pela paciência, por estarem aí até agora. Quero convidá-los a ofertar nesse momento, né, na casa do Senhor. Estamos aí com a nossa campanha dos 1000 valentes para adquirir esse espaço maravilhoso qual Deus nos deu, como diz a Renata, de Canaã. De Canaã. De Canaã. Como diz a irmã Renata, de Canaã esse espaço, como poucos espaços disponíveis, e nós cremos pela fé Amém. que nós tomaremos posse Em dessa nome de terra, em Jesus. nome de Em Jesus, nome de Jesus. e contamos com a participação dos irmãos, cada um aí que puder fazer esse voto de fé, esse passo de confiança na obra do Senhor, porque muitas coisas o Senhor tem a realizar nesse lugar, nós já temos visto isso acontecendo. Então, dê aí um passo de fé, faça seu voto, procure aí a secretaria da igreja, ou a tesouraria da igreja, né? Secretaria não, tesouraria, e faça o seu voto de 60 meses aí para ajudar nesse propósito. E também oferte na casa do Senhor os seus dízimos, as suas ofertas. Temos vários canais de oferta aí, o Pix, o PicPay, as contas bancárias que estão aparecendo aí no seu vídeo. Caso você opte, pode trazer também no culto à noite. Será muito bem-vinda para a obra do Senhor. Vamos ouvir um louvor enquanto você oferta. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, glória a Deus. Irmã, mais uma vez quero agradecer a cada um de vocês e fazer uma oração agora para nós encerrarmos a nossa Amém. aula, que foi tão proveitosa. Amém, Areta. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te glorificar, Sim, te Jesus. bendizer, Amém. Senhor, por mais uma manhã de ensino profícuo da Tua Obrigada, palavra, obrigada, Senhor. Jesus. Fomos muito ministrados pelo Espírito Santo de verdade, Deus. Jesus. E nessa hora nós queremos colocar diante de Ti a nossa herança, que são os verdade, nossos Jesus. filhos, Sim, Senhor. Pai. Ó Deus, nos ajuda, nos dá sabedoria Em nome de para Jesus. conduzir os nossos filhos Em na Tua nome presença, de Pai. Jesus. Nos dá graça de ensinar, Senhor, as verdades do Teu Evangelho aos nossos verdade. filhos. Nós nos colocamos de pé na Tua presença, Senhor, unânime, Senhor, Pai. em luta por nossos filhos, É Senhor. verdade. Nós não entregaremos os nossos filhos para Satanás, porque Sim, eles Jesus. são Teus, Senhor. Sim, Eles são Pai. Tua herança nessa terra. Nós cremos no Teu poder para colocar as verdades da Tua palavra no coração e na mente dos nossos filhos. E nós nos recusamos, Senhor, a entregar os nossos filhos às paixões mundanas. Nós não descansaremos. Nós sempre estaremos impetrando o sangue de Jesus na Em vida dos nome nossos de filhos. Jesus, Pai. Nós nos colocaremos diante de Ti em oração para que eles sejam diferentes nessa geração. verdade, E nós estamos firmes no propósito de educá-los para Ti, de trazê-los para a Tua presença e que o Teu propósito se cumpra na vida de cada um dos nossos Sim, filhos. Pai, em Em nome nome de de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Deus abençoe. Um bom domingo e até a noite. Até a noite. Tchau, tchau.